Oi, gente! Quadro novo na área. Puxa uma cadeira. Tem espaço para mais um. Rindo de nervoso, rindo de nervoso. O que te levou a fazer um podcast? Oi, pessoal. Pra gente estrear esse quadro aqui, hoje a gente trouxe a Uedia Santos. E para dar um breve resumo aí de toda a vida dessa pessoa maravilhosa, ela é psicóloga, neuropsicóloga, tem 6 anos de atuação desde crianças e adultos, tendo contato com várias faixas etárias aí. Ela é mãe de pet, ela se tornou noiva recentemente e é a fada sensata do seu ciclo de amizades. Ela é muito famosa, participou até de um vídeo do Felca como psicóloga e agora tá aqui nos dando o privilégio da sua companhia no Rindo de Nervosos. Tudo bem? Tudo ótimo, muito feliz de estar aqui, gente. Amei o convite. Uedia, acho que a gente queria muito conversar com você aqui, trazer você como convidada, porque nesse mês de agosto a gente tem o mês dos pais e acho que é um mês um pouco reflexivo também sobre questões de família. Acho que esses meses que a gente tem essas comemorações tanto de pai quanto de mãe, etc. E a gente queria muito falar sobre como a relação paterna impacta a vida adulta, a vida da criança, a vida adulta também, tá? E eu acho que eu queria começar. A primeira pergunta é. Bem basiquinha. Polêmica pra Bem, começar. bem basiquinha. O que é ser pai? Boa. Dá pra ser polêmica? Pode ser polêmica? Pode super ser polêmica. Pode, Carla? Pode, deve. Bom, acho que ser pai é basicamente ser o equivalente ao que é uma mãe, né? É polêmico falar isso, mas é um fato. Os pais, eles deveriam participar tanto quanto as mães, ser participativos na educação, ser participativos nos cuidados. Pensa num pai que nunca trocou uma fralda ou num pai que nunca foi numa reunião da escola. Acho que para ser pai, né? Acho não, para ser pai é preciso que você realmente participe. É muito interessante que um pai ele saiba como estão as notas dos filhos, como está a saúde dos filhos, que vá junto ao pediatra, que viva realmente a vida da criança, né? Que não seja apenas um auxiliar da mãe, mas que realmente participe da criação dessa criança. Caramba. Quantos a gente conhece que são... Não, eu acho que até, assim, tentando trazer uma visão. Eu acho que até é uma definição muito bonita, sim. Mas se você olha a sociedade hoje como um todo, sem falar de alguém específico nem nada, mas olhar a sociedade como um todo, eu não sei quantas pessoas, quantos pais existem que têm esse nível de profundidade de relação com os filhos, né? Geralmente é sempre assim. A escola sempre, o filho tá doente, a escola liga pra mãe. Eu já ouvi casos O até. filho é sempre responsabilidade da mãe, né? Acho que isso muda um pouquinho essa visão do pai. O que é ser pai? É também ser responsável pelaquela criança. Exatamente. Eu já ouvi até algumas pessoas falando assim, que no grupo de mães da escola tinha um pai, porque a mãe trabalhava fora e o pai não, enfim, qualquer coisa assim. E aí as mães achavam estranho ter um pai e pediram para que ele saísse e entrasse a mãe. Gente, Não é bizarro? é muito bizarro, muito bizarro. Não seria mais adequado, de repente, ter o pai e a mãe no grupo? Para que ambos pudessem ser atualizados? Hoje, por exemplo, em terapia, né, as crianças que eu atendo, os adolescentes que eu atendo, eu costumo criar grupos com ambos os pais. Quando não dá para criar grupo com os pais, inevitavelmente é uma demanda da mãe. Acabo falando muito mais com as mães. Quando é possível, eu crio grupo com ambos, com o pai e com a mãe, porque assim toda a informação os dois ficam cientes, afinal os dois são responsáveis pela criança. Caramba. Isso seria super importante que a gente tivesse, assim, como sociedade mesmo, que a gente criasse. Enfim, eu queria te perguntar um pouco como que essa relação paterna ela vai impactar a vida adulta, assim, uma criança que tem um pai mais próximo, o quanto que isso impacta quando ela cresce, o que que a figura paterna presente traz ou ausente traz na vida da pessoa. Legal. É importante a gente pensar que quando a gente nasce sem crenças, sem valores estabelecidos, sem padrões de comportamento. A gente vai aprendendo isso com os nossos pais.
Então, seja o pai ou seja a mãe, os responsáveis pela criação daquele indivíduo, eles são as pessoas que vão estar fornecendo ali padrões de comportamento, hábitos, crenças que vão tornar esse indivíduo um indivíduo. Então, vai ser construído ali por essa família, por esse ciclo. Logo, um pai presente fisicamente, mas não presente em carinho, em afeto, em amor, em cuidados, pode ser sim um pai que vai gerar crenças disfuncionais para essa pessoa. É um pai que vai ensinar para essa criança um padrão de comportamento que, vamos dizer assim, né, é um reforço não positivo. E aí nós temos também os pais super presentes que vão ensinar ali muito sobre crenças, sobre valores a partir do próprio comportamento. É legal a gente pensar que a criança, que o adulto vai ser a reflexão disso, né? Mas que a criança ela aprende a partir do comportamento dos pais. Nunca sobre o que é dito tem muita valia e ajuda a estabelecer essas crenças, mas é o comportamento que vai gerar um efeito maior, digamos assim. É igual dizer para o filho, não usa celular, mas eu fico o dia inteiro no celular. Então, é basicamente isso. Ou respeita a tua mãe. Aí eu vejo lá meu pai constantemente ignorando a minha avó, não frequentando a casa da minha avó. Como que eu vou entender que eu tenho que respeitar a minha mãe se eu não vejo o meu pai respeitando a minha mãe ou respeitando a minha avó? Então, a tratativa do pai com a mãe também dá indícios ali, né? De como é a tratativa de um homem com uma mulher ou de uma pessoa com outra pessoa. É muito interessante isso que você falou, porque eu ouvi uma frase que eu pensei muito, assim, né? E realmente ficou na minha cabeça, que é: uma criança pode falhar em fazer o que o pai pede pra ela fazer, o que os pais, né, pedem pra ela fazer, mas ela nunca vai falhar em repetir o que ela vê os pais fazendo. Perfeito. Isso acontece muito. Já ouvi de crianças em consultório situações assim, eu me sinto desrespeitada pelo meu filho porque ele me responde, etc e tal. E aí a própria criança traz essa demanda, mas a minha mãe só grita, o meu pai só grita. Então, é uma repetição do comportamento aprendido. E aí, pensando no contexto paternal, né, vamos pensar num pai que não mora na mesma casa e que não tá ali presente na vida dessa criança. Mas de vez em quando ele vem e traz um presente. Ou de vez em quando ele dá uma ligada. De vez em quando ele busca para passear. Então acaba se gerando ali um reforço intermitente, que é muito mais viciante do que um reforço contínuo, inclusive. Então eu vou até o meu pai e eu nunca sei se o que ele vai me responder é positivo ou não. E aí isso cria-se um padrão de comportamento. Vamos pensar que essa criança vai crescer como um adulto com esse padrão de comportamento nas relações. Relações que me dão o mínimo, mas que eu continuo persistindo ali. Porque foi assim que eu aprendi sobre essas relações. Que eu vou lá, eu me dou, eu me entrego, e aí a pessoa me dá uma pitadinha, e opa, legal, ela me deu hoje, então amanhã eu vou fazer de novo. É bem um reforço intermitente acontecendo. Então, se o pai tem esse tipo de comportamento, é possível que sim, essa criança, ela cria uma crença de que é assim que se funcionam as relações, e ela vai repetir isso depois, na adolescência e na vida adulta. E que aquela vez que o pai for lá, ela precisa ser perfeita, né? Exatamente. Ela precisa ter um over-deliver ali naquele contato com o pai pra garantir que ele volte, que ele tenha uma boa experiência. Eu sou legal, pai, olha como eu sou brincalhona, como eu sou engraçada. É comum a gente ver, né, a criança, pai, porque tá querendo aquela atenção, né, solicitando aquela atenção, porque você tem pouco. Nossa. E a psicologia fala alguma coisa sobre o fato da criança não crescer fisicamente próxima ao pai? Ou não existe nenhum estudo sobre isso que você conhece? Há impactos da criança não crescer fisicamente com o pai, né, próximo ao pai. A gente precisa pensar no contexto social. O contexto social ele também é muito importante. Então, vamos pensar o que a gente imagina enquanto sociedade. O que vocês, quando pensam em um pai, imaginam enquanto pessoas, com o aprendizado de vocês da vida? O que vocês pensam? Culturalmente falando, no Brasil, a gente percebe que existe uma questão de pais que abandonam. E assim, eu não sei o dado, mas 80%. Um grande percentual. É. E então essa é a visão que não é a minha realidade, mas é a visão que eu tenho sobre pai. Que pode ser que o cara fuja ou simplesmente não esteja na vida da criança ou da mãe. Então, Certo. Bom, vamos lá.
Se a gente pensa no padrão sociedade, vamos pensar na escola. A gente tem o Dia das Mães e a gente tem o Dia dos Pais, inevitavelmente, né? Tem um coleguinha lá que vai na festa. Hoje, agora é muito cultural. Não sei se vocês estão habituados com as escolas, mas é muito cultural nas escolas ter festa da família. Uhum. Muito cultural. Então tem a festa da família. Imagina a criança que vai lá na festa da família com a minha mãe, com a minha avó, mas eu não vou com meu pai. Isso tem os efeitos, né? Ainda que hoje a gente tem várias construções de família, não necessariamente um pai e uma mãe, né? Existem pais e pais, mães e mães, Uhum. existem diversas construções. A gente ainda tem uma sociedade que espera esse padrão familiar, onde existe um pai e uma mãe, e a ausência paterna, ela gera marcas. Essa criança, ela vai crescer com uma expectativa, e se essa criança não tem nenhum contato com esse pai, se ela não sabe quem é esse pai, pode ter os seus danos, mas pode também não ter. E aí esse é um ponto interessante de a gente observar, né? O que pode acontecer? A gente pode ter casos onde a criança vai crescer sem o pai e ela vai crescer um indivíduo que não vai sentir falta desse pai, que entende ali todo o contexto, né? Que conviveu assim, que tudo bem, a minha mãe fez tudo por mim, ok, eu nunca senti falta do meu pai, mas podemos ter também um indivíduo que cresce na mesma casa, que é irmão, mas que sente muita falta de ter um pai. Porque muito da nossa experiência vai também de como a gente enxerga as coisas, de como a gente experiencia as coisas. E sim, a ausência paterna ela pode gerar impactos, mas não tem como ter certeza se aquela criança vai crescer uma criança com a falta do pai, que vai sentir aquela falta do pai. Pode ser danoso, tanto quanto pode ser danoso um pai presente em uma dinâmica catastrófica, digamos assim. Era isso que eu ia te perguntar, inclusive. O que acaba sendo mais prejudicial? Uma criança que não tem o conhecimento de quem é o pai, tipo assim, não sabe quem é o pai, ou o pai é ausente, né, aparece de vez em quando, ou uma criança que cresce na mesma casa com o pai presente fisicamente, mas totalmente indisponível emocionalmente. É difícil, né? Porque o que a gente precisa pensar? Vou trazer aqui exemplos de irmãos. Irmãos que crescem na mesma casa. Tá lá, exemplo, né, X? Você é sua irmã e aí teu pai não é presente. Mas o pouco de atenção que ele te dava já te dava a sensação de que ele era super presente. Enquanto a sua irmã, para ela, ele era super indisponível e ela cresce vendo essa indisponibilidade e com raiva dessa indisponibilidade. E vocês duas têm uma visão diferente de um mesmo pai. Então é um tanto difícil querer englobar, porque tem a nossa própria experiência. Nunca um ponto de vista é o mesmo, ainda que a gente olhe do mesmo lugar. Então pode sim, é fato, né? A ausência de uma figura paterna vai gerar marcas. A presença pode gerar marcas. Tudo vai depender de como a gente vai experienciar aquilo. É. Profundo. Tá todo mundo meio reflexivo aqui, né? Da onde surge a ideia de que a gente deveria ter um pai e uma mãe? Sociedade patriarcal. Pelo que a pessoa vê. Porque, assim, uma pessoa que nunca teve um pai, sempre teve um pai ausente, que nunca apareceu lá, sei lá, que nem registrou e, enfim. Ela sabe, ela sente a falta por ela ver, assim, sei lá, na TV, coisas Pelo assim. contexto social. Eu vou ver que todos os meus amigos têm pai, eu não tenho pai, e aí eu começo a entender que existe uma diferença da minha família e das outras famílias. E aí essa ausência passa a ser sentida. Não tem como a gente sentir falta de uma coisa que a gente nunca teve e que a gente não sabe que existe, mas a gente sabe que existe pai, né? Sim, acho que aí é baseado mais na idealização, né? Sim. Você idealiza que o pai vai ser, sei lá, seu super-herói. Às vezes o pai até já faleceu, mas é isso. A gente não tem como sentir falta do que a gente nunca teve, mas a gente tem como vamos sentir pensar falta nesse do que a pai gente falecido. idealiza, né? Pensando nesse pai falecido, vamos pensar. O pai faleceu. Como que vai ser falado desse pai dentro dessa casa? Quais vão ser as crenças criadas sobre esse pai dentro dessa casa? E aí isso vai gerar ali uma dinâmica diferente em cada pessoa. Então pode ser que a pessoa cresça numa casa com um pai falecido, mas que existe muito amor falado desse pai. E ela vai crescer com aquele saudosismo e aquele sentimento de, caraca, queria ter conhecido meu pai. Queria ter tido essa experiência. E ela sente falta dessa pessoa que ela não conhece pelo olhar dela, mas que ela conhece pelo olhar da mãe, pelo olhar dos familiares.
Porque é muito disso, né? Eu creio que meu pai era um cara legal e eu gostaria de ter ele na minha vida. Diferente de crescer num ambiente onde o teu pai não era legal, era ausente, sempre foi, né? E também temos a questão de você ser rejeitado e os impactos da rejeição. Imagina como é para uma criança saber que o pai não a quis e como isso reflete. Depende muito também do contexto familiar, porque há pessoas que vão suprir, vão tentar se esforçar. As mães geralmente fazem muito isso, né? Viva as mães que salvam muito aí as crianças. Mas a mãe ela vai tentar tornar aquele ambiente o mais confortável possível para aquela criança. Mas tem mães que podem estar o tempo todo falando desse pai que abandonou, reforçando a ideia do abandono. Então tem essa variação. Eu conheci uma pessoa que depois, assim, já na adolescência, descobriu que o pai pediu pra mãe fazer um aborto, né? Quando ela tava esperando ele. E isso parece que deu uma virada de chave, assim, nele. Ele deu uma pirada, assim, do tipo assim, tudo que eu construí da imagem do meu pai até hoje não é nada disso, porque ele nem me queria. Tipo, na cabeça dele, o pai pediu pra mãe matar ele, né? E o quanto isso, sei lá, se tornou totalmente disfuncional, tanto dentro dele, quanto a relação que ele tinha com o pai, que até então era uma relação amigável e tal, e o quanto isso transformou a vida dele. Foi numa briga que ele ouviu da mãe com o pai, e aí, enfim, os dois não estavam concordando com alguma coisa que precisava ser feita ali com ele, e aí a mãe falou: "Você nem queria ele, você pediu pra eu abortar." E aí ele ouviu Bem doloroso. e deu, exatamente. Então, eu acho que tem tudo isso, a quebra também da idealização, quando você vai crescendo e vai vendo que seu pai não é nada daquilo que você construiu a vida inteira. Vamos pensar nessa história, né? Eu construo uma visão sobre o meu pai. O meu pai é legal, o meu pai é gentil, o meu pai é um cara que provê dentro de casa, me leva na escola, sempre muito participativo. Eu acreditei, eu cresci acreditando que esse é o meu pai. E de repente, algo quebra a vidraça. E aí entra uma nova informação naquilo que eu acreditava. E isso gera a quebra dessa crença, né, daquela visão que eu tinha do meu pai, e algo novo passa a ser acreditado. Este homem não me queria. E isso muda tudo. Então, quando a gente fala desse padrão de criar crenças, né, por que as pessoas adultas vão para terapia depois de ter ali famílias disfuncionais ou relações com o pai disfuncional, enfim, para criar novas crenças sobre mim mesma, porque as crenças que eu criei dentro da minha relação paterna são crenças que me afetam enquanto adulto e eu preciso modificar isso. E é basicamente o que aconteceu aí. Ele tinha uma crença sobre esse pai e a crença foi modificada por uma, neste caso, não legal. A outra era legal, mudou-se para uma legal. Mas aí uma pergunta, isso não é verdade pra qualquer relação? O quê? De que a sua crença no que a pessoa é, do que você pensa da pessoa, ela vai mudar. De qualquer forma, assim, por exemplo, quando você é criança, você pensa que seus pais são assim, assim, assado. Em algum momento, isso com certeza vai mudar, porque você tem uma visão de criança das coisas. E quando você vira adulto, você entende que pais são seres humanos, assim, né? Isso acontece de qualquer forma. Na vida, a gente vai mudando muito as nossas opiniões sobre as pessoas. Pensando na visão da criança, vamos pensar lá naquela criança que o pai traz de presente, que o pai de vez em quando aparece, que dá carinho, que leva no cinema e etc. Essa criança, pra ela, o pai dela é bom. Ele aparece, ele me dá presente, ele me dá sorvete. Caraca, meu pai é ótimo, meu pai é super-herói. Mesmo que ela cresça vendo a mãe dela reclamando ali, ouvindo as ausências paternas, ouvindo que ele não contribui, não paga pensão, não vai na escola, não sabe de nada. Caramba, a minha mãe não gosta do meu pai, mas caraca, meu pai é muito legal. Porque dentro da visão da criança, dentro das limitações da cognição infantil, aquele pai é um cara legal. E aí o que acontece quando você chega na vida adulta? Você quebra a vidraça. Você começa, enquanto adulto, a perceber que esse pai não era tão legal assim quanto você achava que era, porque você não tinha informações o suficiente para perceber isso. E na vida é assim, né? Conforme a gente vai adquirindo autoconhecimento,
conforme a gente vai entendendo sobre a vida, vai vivendo, vai amadurecendo, as nossas crenças, elas vão mudando, os nossos valores sobre as coisas, eles vão mudando. O jeito que a gente vê as coisas, eles mudam porque a gente muda. Então, muda o meu jeito, eu começo a perceber as coisas de um outro viés. Então, sim, é algo que acontece naturalmente na vida. Mas vamos pensar que, se esse pai é participativo, se ele é legal e ele continua sendo assim, e ele era visto assim por todas as pessoas em volta, não tem por que essa pessoa, depois que cresce, vira a chave. Eu posso ver, na verdade, que, putz, eu achava ali que meu pai era um bom mecânico, descobri que ele não era, que ele só levava o carro no lugar lá para alguém arrumar. Mas porque eu não tinha essa cognição, eu não conseguiria ter essa visão enquanto criança. Mas a gente vai crescendo e a gente vai vendo que os nossos pais não são tão super-heróis quanto a gente Sim. achava, né? Não, que são talvez tão complexos ou mais complexos que a gente, né? E agora que você falou da questão do pai legal. Ah, aparece de vez em quando, dá o presente, o sorvete. O quanto isso também é ruim com a mãe, né? Porque a mãe fica com toda a parte burocrática. Então, minha mãe é uma chata, minha mãe me cobra nota na escola, minha mãe não me deixa brincar e tal. E aí esse pai, que não é um pai legal, né, se torna um super pai. Em comparação com a mãe que tá ali com toda a responsabilidade. A mãe vira uma vilã. Meu pai me dá tudo que eu quero e a minha mãe é quem me cobra as notas, a minha mãe é quem me cobra de ir pra escola, que cobra de tomar banho, que cobra de escovar os dentes, e o meu pai é o cara que faz chocolate. E aí a gente pensa exatamente nesse contexto de quão limitado é o raciocínio da criança. E às vezes o que acontece é que algumas mães acabam despejando na criança essa frustração e a criança não entende. Assim como o próprio pai também despeja nessa criança essa frustração, ou vou chamar de manipulação, que eu acho que fica mais exato, né? De que a mãe é ruim, porque a tua mãe me impede, porque a tua mãe é chata e eu que sou legalzão. Isso acontece. Mas assim, o que que a psicologia fala sobre essa questão dessa construção de imagem em relação ao pai ou à mãe? Isso é normal para todo ser humano. Isso faz parte do crescimento e do amadurecimento. É isso. É isso, sim, faz parte. A gente vai Essa construindo a nossa quebra, né? visão, essa quebra. A gente cresce acreditando numa coisa e quando a gente envelhece, a gente percebe que não é bem assim, né? Tá, porque pra mim parece que tudo isso pode ser uma construção vinda da própria mãe. Por exemplo, eu já vi casos de pessoas que a mãe construiu a imagem do pai, o pai nunca foi aquilo. Mas a mãe falava tanto, ai, seu pai fez aquilo, como se ele fosse uma pessoa legal, mas na realidade ele nunca foi aquela pessoa. Então, até que ponto a criança realmente entende, ela consegue enxergar, ela consegue entender o que de fato está ali na frente ou não? É algo falado ou dito por outras pessoas de alguma forma? Bom, é fato que a gente vai amadurecendo e nós vamos aprendendo novas visões. Então, vai ficar perceptível, dado o momento, que meu pai não era esse cara e que a minha mãe pintou essa ideia deste pai para mim. Uhum. O que a criança pode ou não entender? Existe uma limitação da maturidade da criança. Algumas coisas não vão ser compreensíveis, ainda mais se não é visível, né? Se é, por exemplo, uma agressão física, o meu pai bate na minha mãe, a minha mãe chora. Eu tô vendo isso. Agora, se eu escuto alguém dizer, é diferente. Essa criança pode ter esse. Não dá pra saber ao certo se ela vai ter essa cognição, se ela vai conseguir racionalizar ao ponto de entender. A minha mãe tá chorando porque meu pai bateu nela, sendo que ela não viu a agressão acontecer. Uhum. Então pensemos assim. A quebra vai acontecer, de alguma maneira. Pode ser com coisas mínimas, ou podem ser com coisas grandiosas. Mas existe sim uma quebra de expectativa, porque a gente vê as coisas muito pelo nosso ponto de vista, por como nós somos. Então a criança, ela pode criar ali um pensamento sobre aquele pai, ela pode criar uma crença que esse pai é maravilhoso e ele não ser. E vamos pensar aqui em um outro contraponto, né? A mãe ensinou isso. Então eu aprendi que meu pai era assim. Quebrou-se a expectativa. Meu pai não é esta pessoa. Dá pra não quebrar essa expectativa? Dá, gente. Dá pra não quebrar. Existe isso? Existe, porque tudo vai muito da nossa consciência.
Pense em quantas pessoas vocês conhecem que algumas coisas são muito óbvias e elas não percebem. Ou elas decidem não perceber. É, realmente. Então dá pra saber que meu pai não é um cara legal, mas eu tenho uma visão do meu pai e eu quero manter ela e não importa o que as outras pessoas digam. É Não mais dá pra ter. confortável pra mim É mais seguir confortável. dessa É forma. mais tolerável. Eu não consigo Tá. suportar isso no momento. Então, por exemplo, né? Existem casos, sim, onde um pai, ele comete ali um erro grave dentro da família, enfim, seja ele qual for, e um dos filhos abomina o pai, não quer mais contato, e o outro filho, beleza, meu pai errou, ok, mas ainda é meu pai. Isso pode acontecer. Uhum. Logo, essa quebra da expectativa, essa quebra do que eu acredito do meu pai, ela pode ou não acontecer, depende muito do quanto esse indivíduo vai buscar autoconhecimento, ou ele vai ser realmente participativo naquela família, ou ele realmente vai querer saber. Porque algumas coisas a gente realmente escolhe não saber. Quantas vezes aqui na vida, com certeza, pelo menos uma vez na vida, já teve um momento que vocês olharam para a situação e falaram: não, cara, eu não vou tolerar isso agora. É, nesse grupo aqui a gente sempre, quando a pessoa não tá vendo, a gente taca na cara. Então Enxergue. é difícil. Mas é muito louco essa concepção de pai, porque a gente não sabe até que ponto, por exemplo, em relações homossexuais. E aí, não existe. Ou existe alguém que vai tomar essa posição de pai, São é, dois pais neste caso, né? ou duas mães. Como que funciona, Uhum. sabe? Não sei se você já atendeu alguém nesse Não, nunca caso, atendi. porque será que existe essa falta ou não? Enfim, eu fiquei pensando sobre isso. Vai muito da construção com a criança, né? É necessário construir com a criança essa quebra da expectativa do que é padrão social. A gente está vivendo isso. Sim. Isso ainda está se construindo. Imagino que a médio, longo prazo, espero que mais para médio prazo, as pessoas comecem a não considerar que família é apenas a construção feita por um homem e uma mulher. E isso Uhum. vai mudar essas concepções. Você vai tratar o seu lar ali, eu tenho duas mães, eu tenho dois pais. Acho que agora é menos impressionante quando você fala Uhum. isso, mas ainda acontece. E tem as convenções sociais, infelizmente. Então, essa criança pode sim encontrar ali dentro da escola algumas coisas que inevitavelmente vão acontecer e ela vai levar para dentro de casa. Mãe, por que que eu só tenho duas mães? Uhum. Ou pai, por que que eu tenho dois pais? Eu lembro de um vídeo que eu vi muito recentemente, que é um casal, né, de homens que tem um filhinho, e ele tá andando com um tio, e aí ele fala pro tio que ele é gay. E aí ele corre, o tio pega na mão dele, corre com ele e fala, repete pros seus pais o que você disse. E aí o filho fala, ué, eu falei que sou gay. E aí os pais ficam, mas pera, explica direito, por que que você acha que você... Isso aí é uma boa dica, tá? Sempre pergunta pra criança, pede pra ela explicar o Uhum. que ela tá te perguntando, porque pode não ter nada a ver com o que você acha. Porque a Aham. compreensão da criança é diferente. E aí os pais falam, como assim? Explica melhor. Aí ele, ué, o meu amigo da escola tem pais italianos e ele é italiano, e eu tenho pais gays, então eu sou gay. Que bonitinho. E aí a gente vê como a visão da criança é concreta, né, em alguns aspectos. Não tem, ué, sou gay porque meus pais são gays, e é isso. Uhum. Então, tem esse viés, né? Vai muito também da criação da criança, da educação que você vai dar para ela, de como que você vai ensinar valores para essa criança, vai ensinar o que está aplicado em contexto social e que dentro da casa não se aplica. E pode ser que a criança cresça num ambiente onde ela nunca vai ser questionada e tá tudo bem. Mas pode ser que ela cresça num ambiente que ela vai ser constantemente questionada. E aí a gente volta naquilo, né? A nossa experiência, e aí né, nesse aspecto acho que eu saio um pouquinho da minha zona, que é a TCC, e cito Carl Rogers, que é um teórico da psicologia que eu amo muito, e ele fala sempre que a experiência é a autoridade máxima. Então, a experiência de Uhum. vida que a gente tem, aquilo que a gente vivencia, orienta muito os nossos pensamentos, do que a gente acredita, os valores que a gente constrói. Então, pode ser que sim, essa criança ela tenha dúvidas ali, né, com relação a quem representa o papel de pai dentro de casa, e aí vai caber essa família explicar que dentro do contexto familiar deles isso não se aplica. Sim. E atendendo crianças na clínica, você percebe, que a criança entende a ausência do pai? Ou a criança não consegue entender sendo criança, só na vida adulta?
Algumas crianças entendem, outras crianças não entendem. Algumas crianças se importam, outras crianças não se importam. Aí a gente vai olhar para o ambiente. Depende muito do que esse ambiente vai direcionar para essa criança. Uhum. Tem crianças que percebem a ausência paterna, mas que não ligam. Porque eu prefiro até ficar com a minha mãe do que com o meu pai quando ele me busca. E tem crianças que sofrem realmente, que sentem muito. Queria que meu pai me visitasse mais, queria que meu pai me visse mais. Dia dos pais na escola é uma tortura, né? Então, tem alguns pontos aí que acabam acontecendo. E aí, novamente, vai muito do ambiente e da estrutura que essa criança tem. Já atendi diversos públicos, né? Com diversos tipos de renda. E o sofrimento maior está, sim, né? Nas pessoas mais pobres, nas pessoas mais humildes. Ali se sente mais a ausência paterna. Porque aí estamos num contexto social onde eu vou na escola e aí os meus amigos falam dos pais, né? Se sente mais essa ausência do pai. Porque aí a gente tem um contexto onde os pais realmente abandonam. E às vezes essa mãe não sabe nem onde encontrar esse pai para cobrar uma pensão. Quem dirá esse pai visitar essa criança. Então essa ausência realmente acontece. E aí eu tenho o sofrimento dos meus amigos terem um pai, eu não tenho pai, enfim. Ser criado pela avó, por exemplo, substitui pai e mãe? Num contexto, assim, de raciocínio da pessoa psicológico. Não substitui, mas a gente costuma até não usar, né, o termo em alguns contextos qual o nome do pai, qual o nome da mãe, a gente utiliza qual o nome dos cuidadores. Cuidadores. Porque a gente vive em uma sociedade onde não é incomum que a pessoa não seja criada pelo pai, ou seja criada pela mãe e avó, ou só pela avó, ou até em alguns contextos a mãe é mãe muito jovem e a criança fica com os avós, né? Então, assim, substituir? Não substitui. Mas aí o que a gente... Vamos pensar assim, muda-se os papéis. Sou criada pela minha avó acaba tendo um papel mais maternal para mim. E a depender do contexto, a minha mãe, eu sei que ela é minha mãe, minha avó não passa a ser a minha mãe, mas quando eu tenho uma visão de mãe, a minha visão vai ser a minha avó. Não sei se ficou claro. Entendi. Ou o avô, ou o tio, ou o padrinho que participa da criação e o pai não, né? Então, não necessariamente essa criança sente falta de um pai e uma mãe, mas ela sabe que a situação dela é diferente do padrão, vamos dizer assim. Sim, ela vai entender que o pai não é presente na vida dela, mas existe uma figura paterna que substituiu de alguma maneira. E há alguns casos que não existe uma figura paterna que substitui. Aí a gente vai ter as mães que fazem o papel de mãe e pai. Eu ia falar sobre quando você falou das pessoas com uma renda menor, né, sentirem um pouco mais. Mas talvez não seja associado porque a mãe precisa, sei lá, trabalhar o dobro para manter a casa, e aí ela é mais ausente, e aí deixa um buraco maior ainda, dá pra sentir essa falta, sabe? Porque daí nem a questão da mãe acaba suprindo. Exato. E dependendo do contexto, se essa mãe não tem uma rede de apoio, essa criança realmente acaba ficando mais na creche. Hoje a gente tem creches públicas que tem o horário completo. Me fugiu o nome do horário? Integral. Integral. Isso. Que tem o horário integral. Então, algumas mães acabam trabalhando mais fora, a criança fica no horário integral, só chega para buscar essa criança. Então, isso acontece, né? E a ausência, é claro que vamos pensar que em nenhum ponto a mãe ela vai trabalhar muito para suprir a ausência paterna, mas se existir um pai, a ausência sempre vai existir, é um lugar que tá vago. Pode não haver o sofrimento, mas sempre que se for falado sobre, quantos momentos da nossa vida a gente precisa falar nome do pai e nome da mãe? E quando se aproxima a data de Dia dos Pais, enfim, você vê que essa demanda cresce na clínica? Cresce. Dia dos pais, dia das mães, demanda cresce. Natal, demanda cresce. Sim. Então, sim. Os sofrimentos aparecem, né? Em alguns casos, no dia que a pessoa sabe que é o aniversário do pai, ou no dia que é o próprio aniversário. Então, isso é sentido, né? O meu pai não vai aparecer, meu pai não vai ligar. Cria-se uma expectativa de que esse pai em algum momento apareça, ou que ele ligue, e aí não se liga, né? Então, sim, a demanda cresce porque a gente tem datas comemorativas que, em contexto social, é esperado que algo aconteça e não vai acontecer porque você não tem vínculo. E você já atendeu alguém que ia ser pai e estava preocupado como ser um bom pai? Já atendi pessoas preocupadas em serem bons pais e pessoas
em contexto onde sabem que não são bons pais e estão na terapia para tentar se tornar bons pais. Isso acontece. E eu não sei se você fala o que que é ser um bom pai, mas existe um direcionamento assim que você dê pra eles nesse sentido? Ser participativo. Vamos lá. Minha esposa leva minha filha na escola, então eu busco. Eu dou a comida para minha filha no almoço, a minha esposa dá na janta. E as fraldas são minha responsabilidade, os banhos são minha responsabilidade. O que que é um bom pai? Um bom pai é a tua filha te conhecer, ela saber quem é você. E pensando em tudo que a gente falou aqui sobre muitas vezes o pai ser tão ausente, que a criança ela sabe quem é o pai pelo dizer do outro, pela visão do outro, vamos pensar que ser um pai bacana é a tua filha ou teu filho saber quem você é pelo olhar dela, porque você mostrou pra ela. Você estava mostrando pra ela quem você era, mostrando pra ela os seus gostos, a sua vontade. Quem é você? E essa participação faz toda a diferença. Então, o direcionamento está muito mais nesse lugar de entender que eu não tenho que ajudar a minha parceira, eu tenho que fazer parte da criação, porque é minha responsabilidade também. Eu não tô ajudando ninguém, né? Eu sou pai e ela é mãe, nós somos juntos nessa criação e não é um mais responsável do que o outro, que infelizmente acontece muito. Você acha que esse ponto de ser pai, participativo e tudo mais, ele tem melhorado nos últimos tempos? Porque, assim, eu vou falar pela minha bolinha pequena, né? Eu vejo hoje os homens entrando muito mais, assim, sabe? Na criação dos filhos. Até porque hoje em dia não dá só pro pai trabalhar. Hoje, pra você manter uma família, a mulher precisa trabalhar, né? Acho que a gente não tem mais essa... Enfim, até tem, acho que depende de vários contextos familiares e tal, mas hoje é muito mais difícil você conseguir só o pai trabalhar. E eu vejo muito mais essa participação, quer dizer, nunca eu tenho reparado, tenho percebido que talvez seja melhor, sabe? Você tem essa sensação? É legal entender o quanto isso realmente é prático. Pensando que muitas vezes a gente tem um recorte de rede social, que é muito importante. É verdade. Então, é o pai super participativo, mas tem um vídeo gravando isso. E quando não tá gravando o vídeo? Quanto participativo é esse pai quando a gente não tá gravando? E entender também desta mãe o quanto isso realmente é real. Precisamos avaliar isso. Então, legal, ele fica com a filha, dá banho na filha, e as outras demandas da casa, elas continuam sendo divididas? Ou agora ele tá me ajudando com a criança, mas as outras coisas todas viraram minha responsabilidade, além de ainda cuidar da criança? Não tenho nenhum estudo que eu tenha visto ou alguma pesquisa que eu tenha feito mas não sei se existe, tá, gente? Realmente não pesquisei, mas que possa dizer se isso tem melhorado ou não. O que eu acredito que melhorou? A exposição. Então, atualmente, se você não é um bom pai, a tua chance de ser exposto por isso é muito maior. Verdade. O julgamento aumentou muito também. Então, se você não é um bom pai, se você não é um cara legal, as pessoas vão saber, elas vão te julgar. A gente tá numa era muito forte de julgamento, né? Hoje em dia existe mais uma cobrança mais clara pelos deveres de um pai, que não existia antes. Então, sim, pode ser que tenha melhorado. Não tenho noção em números desta melhoria. E aí eu não sei na bolha de Carla e de Carol como que estão as coisas. Não, eu vejo os meus amigos que estão tendo filhos agora muito mais participativos do que, sei lá, pessoas mais velhas. Assim, meu pai, meus tios, enfim, amigos dos meus pais, que sim, a responsabilidade era totalmente da mulher, né? E eu não vejo mais assim, talvez porque mudou-se muito essa questão, tipo, da mulher trabalhar fora e da geração agora ter mais consciência sobre, a minha esposa trabalha tanto quanto eu, a responsabilidade é tanto quanto dela, quanto minha, né? Mas eu acho que sim, pelo menos eu tive vários amigos que foram pais recentemente e eu vejo uma participação bem ativa deles, sabe? Que inclusive até levam as esposas, enfim, namoradas, a pensarem em ter outro, né? Eu acho que eu tive uma amiga desse rol todo que infelizmente não teve essa mesma... O sonho dela era ter 3 filhos e ela já falou que de jeito nenhum, nunca mais,
ela disse que ela chegou uma época, pegou, tipo assim, um nojo, assim, do marido. De quase se separarem mesmo pela não participação dele. De não ajudar, a criança não dormia, ela ficava ali acordada 24 horas por dia, ele ia dormir e dane-se, né? Na questão do cuidado e do cuidado com ela mesmo. Porque nesse período todo ela também engordou muito, se descuidou, porque você fica ali vivendo 24 horas em função da criança, né? Então eu acho que isso também acabou se estendendo um pouco pra ela, e ela não quer outro filho de jeito nenhum. Eu acho que na questão social, ser homem é muito mais fácil em todos os sentidos. E hoje eu vejo que existe uma mudança, mas talvez por conta das redes sociais e você mostrar que você é um bom pai, você ganha likes e você cria uma imagem social que te ajuda em outras coisas, seja em religião, em trabalho. Então, não dá pra saber até que ponto isso é genuíno e e que ele realmente está se conectando com a criança, sabe? Eu acho que esse é o ponto principal, se conectar. Às vezes eu vejo muitos pais dando presentes, e isso desde sempre, muitos presentes, muitas coisas que eles não tiveram, mas o que a criança realmente precisava era de uma atenção, e só você sentar e brincar com um papelão ou uma bolinha de gude, qualquer coisa. Às vezes você só ouvir a criança é o que ela precisa e os pais normalmente dão o que eles não tiveram. Então, é isso que eu vejo muito sempre na criação, seja de pais ou de mães, é dando algo que faltou. Então, se faltou dinheiro, ele quer pagar tudo e ele acha que isso é o suficiente. A gente olha bem para as crenças nesse aspecto, né? De como que a gente aprendeu a ausência do que a gente não tinha, criou-se uma crença de que aquilo era o certo a ser feito e aí agora replica com o filho. Sim, então é isso que eu vejo, é que as coisas estão mais expostas, como você disse, mas é a gente replicando comportamentos, muitos comportamentos que os nossos pais tiveram e provavelmente se a gente olhar para trás e ver como os nossos avós reagiram com nossos pais, eles estão replicando coisas. Pode ser que eles nem gostem do que eles receberam, mas inconscientemente eles estão replicando padrões e indo só, sem Eu não vou pensar. na minha época. Sim, mas também eu acho assim que tem sim essa repetição, tipo, do que eles receberam, então do que eles aprenderam e passaram. Mas eu também conheço pessoas que tiveram infâncias em relação ao pai horrorosas e que buscaram se curar da forma como eles encontraram, seja pela religião, terapia, enfim, pra não repetirem com os filhos o que eles viveram. E eu acho isso muito legal, essa consciência, né? Porque é a minoria das pessoas, mas é aquilo, nossa, eu não gostei do que eu passei, eu decido ser pai, então eu não vou passar isso pro meu filho, né? Porque assim, é uma quebra dos traumas, né? Mas infelizmente é a minoria que faz isso. E tem uma pergunta que a gente deixou aqui também, que é para entender com você se assim, se quando você tem uma conversa com alguém ou uma primeira terapia, uma primeira sessão de terapia, você já consegue perceber que tem alguma questão paterna ou materna, enfim. É muito perceptível no comportamento da pessoa, assim, ter alguma questão familiar? A não ser que ela claramente traga algum dilema com o pai, não. Não. Não é perceptível. O que pode acontecer, em alguns casos, vamos pensar em terapias que são focadas em relacionamento amoroso. E aí eu vou tentar entender o histórico de vida dessa pessoa e tentar entender como foi a construção dos valores dela, das crenças dela, daquilo que ela acredita ser certo numa relação. E aí, logo no começo, quando ela começar a falar disso, vai ficar perceptível aquilo que era disfuncional dentro do lar dela. Mas se eu consigo, conversando aleatoriamente, assim, com uma pessoa saber, não tem como saber. Até porque a gente falou sobre, a gente tá sempre mudando as nossas crenças, os nossos pensamentos sobre as pessoas, etc. Vamos pensar que na tua adolescência, você também estava aprendendo sobre coisas. Então você pode ter aprendido lá com teu namoradinho da infância aquele padrão de comportamento. Uhum. E aí você aprendeu no primeiro namorado ali com 12, 13, 14 anos e começou a replicar isso pela tua vida inteira. E o teu pai era um cara legal, que não tinha nada a ver com essa história. Então isso pode acontecer. Ou teu pai é super babaca, mas você teve uma pessoa legal aí na tua vida que te ensinou outras coisas, você se inspirou no teu tio e aí
deu tudo certo, sabe? É difícil saber. Mas a crença, ela não quebra, por exemplo, alguém tá me tratando mal, mas meu pai sempre me tratou muito bem. Então, eu uso isso como exemplo masculino de como eu deveria ser tratada e aí eu não vou aceitar, por exemplo. Pode ser assim consciente, né? Você pode ter claramente esse valor bem definido e você não aceita, mas pode não ser. E aí a gente precisa pensar nessa construção. Estamos sempre aprendendo. Então, posso ter aprendido com meu pai que ele é muito legal, mas aí meu primeiro namorado não foi um cara legal e Uhum. eu tava, sei lá, 15 anos, tava aprendendo sobre o que era me relacionar, e aí eu aprendi naquele relacionamento uma coisa não legal. E aí isso vai, vamos pensar que isso também criou uma crença. E aí lá com o tempo, com terapia, você pode entender que, tipo, putz, meu pai é super legal, aprendi com ele assim, por que que eu não repliquei nos meus outros relacionamentos? Então, sim, tem um impacto dos cuidadores, mas nem sempre a nossa crença disfuncional, aquilo que não funciona na nossa vida, veio de lá. Mas se já é disfuncional, tem uma grande chance de ter vindo. E se a pessoa chega com uma demanda do pai e não aceita que não teve, por exemplo, uma boa infância e o pai foi péssimo, você não sei se é aconselhar a palavra para uma psicóloga, mas você direciona para algum lugar sobre aceitar o que teve e tentar seguir com isso de alguma forma, ou tem alguma outra abordagem em relação a isso? Na TCC, a gente foca no que vamos fazer a partir de agora. Então, esse problema existiu, a gente percebe que existe um histórico desse problema e a pessoa ela pode não querer lidar com isso, mas nós vamos focar no que eu vou fazer daqui pra frente. Então, não tive uma experiência legal, mas eu acho que meu pai foi super legal e ela tá me contando várias coisas que dão indícios totalmente contrários disso, mas eu não posso jogar isso na pessoa, se eu percebo que ela não consegue lidar. Podemos ir caminhando até ela lidar com isso, mas pode ser que ela não queira lidar com isso. E a gente também não fica cutucando muito o passado. Vamos entender esse problema e vamos ver o que a gente vai fazer a partir de agora. Uhum. Existe um padrão ali com o pai, que veio do pai, que originou-se ali uma crença, mas agora a gente vai criar uma crença nova. Então, neste caso, talvez eu não falaria tanto do pai, mas falaria daquilo que ela acredita. E como que a gente vai mudar isso que você acredita para uma coisa nova. Sem insistir na ideia de que, olha, foi teu pai. Ah, entendi. E também sem insistir no perdão, sem insistir em aceitar ele como é. Ou esse caminho ainda é mais possível da Depende da aceitação. demanda da pessoa. Se ela vem com uma demanda paterna e ela quer perdoar esse pai, ela quer ter um contato com esse pai, a gente vai olhar para isso. Se ela vem com uma demanda de relacionamento, por exemplo, e aí a gente vê que algumas disfunções ali acontecem por conta da relação familiar, do contexto ali do pai, mas ela não está interessada na relação com o pai dela, não vou olhar para isso. Vamos olhar para o que ela quer resolver, que é as relações atuais que ela está construindo. Não quero ter contato com meu pai, não é obrigatório, então tudo bem. Não tenha contato com ele se é aquilo que te deixa mais confortável agora. E tem alguma relação sobre como você vê o pai e, consequentemente, um homem em relação como isso vai impactar em relacionamentos amorosos ou não? Ou é o pai e a mãe influenciam nisso? Influenciam muito. Vamos pensar na relação dos pais, né? Eu aprendo ali que uma relação amorosa ela acontece assim, que o papel do homem dentro da relação é esse, e eu vou replicando isso. Então, sim, pode impactar em como eu vejo pessoas. Se eu tenho, aí a gente pensa lá no reforço intermitente, né? Se eu tenho um pai que me dá o mínimo e eu, nossa, toda vez que ele vem me dar o mínimo é incrível e eu faço de tudo para ser perfeita, como a Elo falou, dentro de uma relação, provavelmente vai ser isso que vai se replicar. E aí é que a gente acaba associando muito a relação amorosa, mas se você olhar o contexto geral, você vai ver que essa pessoa ela acaba sendo assim em todas as relações. Ah, isso a gente não enxerga, porque eu achei que tinha uma relação masculina e, consequentemente, numa relação amorosa. Mas aí pode se haver uma crença, por exemplo, esse indivíduo ele pode passar a acreditar que ele precisa de um homem para ser feliz. A mulher pode passar a ter essa crença. Então, eu começo a acreditar que, cara, eu só vou ser feliz se eu tiver um homem, se der certo. Vamos pensar em um contexto onde ali na relação a mãe constantemente estava ali falando sobre como tem que fazer dar certo, sobre como tem que se esforçar, sobre como é importante casar. Sim, vai impactar. Porque essa pessoa ela vai crescer acreditando que ela precisa ter um homem, que ela precisa aceitar, e aí isso vai se refletir totalmente na figura masculina.
Uhum. E também a questão que você falou do reforço intermitente e que isso vem já enraizado e tudo mais. E o quanto as pessoas que estão de fora, elas ficam, nossa, mas ela tá nessa relação e tipo, mas por que ela tá nessa relação Como é aceitando? possível ela aceitar Por que tudo ela tá isso? nisso? Tipo, ela não tá vendo que ela tá recebendo migalhas e que ela não tá, tipo, recebendo o que ela merece? Quando, na verdade, a questão do relacionamento amoroso é só a ponta do iceberg, né? Então, acho que além de tudo, além de já ter essa situação muito ruim do reforço intermitente mesmo, de ser um vício e tudo mais, que eu acredito que deva gerar uma dependência emocional, enfim, ainda tem todo o julgamento, né, das pessoas ao redor, porque, sim, as pessoas enxergam só a parte de, tipo assim, exatamente, não vai, tipo, buscar, tipo, mas como que é a relação com o pai, né? Se a gente for parar para pensar num sentido mais amplo, a gente pode acabar, inclusive, concluindo, por exemplo, que no trabalho, mesmo a pessoa tendo um trabalho ruim, um trabalho que ela não gosta, um trabalho onde ela sofre algum tipo de assédio moral, ela permanece ali. E você vê o potencial da pessoa, vê que ela é muito boa e não entende, tipo, por que ela continua ali? Mas porque ela aprendeu que não se desiste. Mesmo Uhum. assim, mesmo sendo ruim, você fica. É que muitas vezes pode vir da relação do pai e da mãe, né? Da relação do pai e da mãe ou até da relação do pai com a própria pessoa. Ué, e você diria que a relação que a pessoa tem com o pai e a mãe é o que mais influencia qualquer tipo de disfuncionalidade? Essa é uma pergunta que pega, né? As pessoas acabam associando, eu vou na psicóloga, ela vai falar pra mim que tudo é culpa dos meus pais. É, Que foi porque a minha mãe disse isso. Mas, então, vamos pensar que a gente cresce num ambiente e o quanto a gente fala, inclusive super em alta, a gente vê isso na internet agora, né? A galera falando de como o ambiente molda a gente. Aquela coisa de, você é o espelho dos 5 amigos que você ama e tudo mais. Vamos pensar que a primeira experiência de construção de vínculo que você tem é com seus pais. Se você teve essa experiência e você não trabalhou autoconhecimento, não foi buscar novas referências, não foi tentar construir coisas novas, sim, é a maior influência. e o que você diria pra gente que tá prestes a se tornar pais? O que você daria assim, a principal dica ou alguma coisa que a gente pode focar pra não traumatizar uma criança? Eu agora, nesse momento, lembrando que a Heloísa tá grávida. Depois de toda essa conversa. Olha, o que eu diria pra vocês, Elô? Que vocês vão errar, mesmo tentando acertar. Acho que é impossível a gente não errar porque a gente é ser humano. E a vida é uma constante, né? A gente erra, a gente acerta e as coisas vão acontecendo. O que eu posso dizer é, dê todo o amor que vocês puderem e ensinem valores que vocês realmente consideram muito positivos. Inevitavelmente, essa criança vai ter a visão dela dos fatos. Faça o melhor que vocês acreditam que possa ser feito, mas esteja ciente de que talvez não surta o Mesmo efeito. isso não seja suficiente. Sim, talvez não surta o efeito que você espera. E uma coisa que eu acho muito legal sempre pensar é que quando a gente tem um filho, a gente está tendo um filho de fato para o mundo, né? Esse é um clichê muito dito. Mas se você está criando um filho, você está educando um ser humano para viver a vida. É sempre pensar que é para o contexto familiar, mas também é para o mundo. Então, todo o valor que eu ensino para essa criança, ser modelo, né? Ser exemplo do que eu gostaria que o meu filho fosse, é primordial. Porque você está criando ele para o mundo, inevitavelmente ele vai deixar de estar no seu lar e ele vai replicar lá fora aquilo que vocês ensinaram dentro de casa. Então, acho que se eu tiver que escolher uma única dica, seria não fale seja. Porque é muito complicado quando a gente olha no contexto familiar, mãe e pai dizendo, não faça o que eu faço, faça o que eu digo. Uhum, Que é um clichê muito antigo, né? Eu já ouvi muito isso da minha mãe. também. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Não existe isso. A criança vai fazer o que você faz, ela vai replicar os seus comportamentos, porque isso tem muito mais repetição. Uhum. Então, de alguma forma, pra gente ser bons pais, a gente precisa melhorar como ser humano, assim, tá no nosso melhor no momento que a gente vira pai. Sim, tentar sempre ser a nossa melhor versão enquanto pessoas. E não se abandonar. Acho que isso é muito primordial. Não se abandonem. Continuem sendo a Heloísa, continuem sendo o Renan. Isso é muito importante, porque se você acaba concentrando também toda a tua energia na criança e esquece de que você também é um indivíduo, essa criança ela também vai aprender
que ela tem que valorizar as outras pessoas acima dela mesma. Nossa, é verdade. Então você precisa ser você, ter os seus gostos, ter a tua personalidade. E ele vai se inspirar, né? Ele vai olhar pra você com este olhar de caramba, minha mãe é muito legal, minha mãe é muito maneira, meu pai é muito maneiro. E vocês são mesmo. Né? Então, ele vai aprender muito sobre isso com vocês. Acho que é viver da melhor maneira possível, ser a melhor pessoa que vocês acreditam ser. E é isso, ele vai aprender com vocês. Nossa. Vocês têm mais perguntas, queridas? Não? Ué, foi muito, muito bom. Muito legal. Obrigada mesmo. Acho que foi eu amei, muito gente. esclarecedor. Foi muito gostoso de conversar, assim, uma linguagem super, super fácil da gente entender, pra gente refletir aqui. Agradecer muito mesmo. Obrigada e parabéns aí por todo o seu trabalho, por todo o seu Obrigada, estudo. gente. Eu amei mesmo. É isso, acho que a gente só tem a agradecer, porque além de você ser uma pessoa maravilhosa, você é uma profissional incrível. E sorte dos pacientes que te encontram, para que eles possam melhorar também como seres humanos. Obrigada, eu amei. Eu amo falar sobre esses assuntos, Carol, inclusive. super concentrada. Não, super! Eu amo. Inclusive, já conversei sobre vários temas, sobre psicologia, principalmente com você. E fala quais são as suas redes sociais, se alguém quiser ser atendido por você, como que funciona. Certo, vamos lá. Instagram, acho que a única rede social que eu tenho é o Instagram, gente. Uhum. Se me procurar no Facebook, deve ter uma página, mas eu nunca usei, já vou avisando. É importante citar isso. Instagram, vou soletrar meu nome, porque senão ninguém vai pensar. Inclusive, esse é o melhor quebra-gelo da minha vida, porque toda conversa começa com ai, que nome difícil, né? E aí já fica tudo muito mais fácil. Vamos lá. @psioedja, psi como no começo de psicólogo, e o Edja, W-E-D de dado, J-A. É isso. E ela E lá tem meus posta contatos. conteúdos incríveis para vocês refletirem, enfim. Já só por seguir já vale a pena. Imagine passar com ela e ser atendido e conseguir se desenvolver dessa forma. Dá pra desfazer a amizade pra você virar minha psicóloga? Bom, é isso. Mais uma vez, muito obrigada. Foi um prazer enorme ter você aqui. Eu amei, meninas, amei muito mesmo. Agradeço muito o convite, tô amando ouvir vocês, inclusive. Ai, que Tá legal. sendo uma delícia, dá pra rir muito mesmo, sem ser nervoso. Tá sendo muito incrível mesmo. Parabéns pela ideia de vocês do podcast, excelente. Dá pra ver muito a conexão de vocês. Realmente muito incrível. Muito, muito obrigada por me convidarem pra participar desse disco que é algo tão especial pra vocês. Ai, é mesmo. Obrigada, Wade. Obrigada pro pessoal que tá ouvindo. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Até a próxima.